offshores. O que é esse offshore? Porque quando a gente fala em offshore no Brasil, dá a impressão de coisa ilegal. Exato. Como é que é isso? Na verdade, nunca foi ilegal, ao contrário, é usado como um veículo de planejamento tributário, com flexibilidade. Existem várias outras formas de você fazer o planejamento tributário, mas o mais flexível, o mais barato é sempre usando a offshore. E offshore sempre foi legal fazer, tanto é que foi criado inicialmente pela Inglaterra para facilitar comércios internacionais e também diminui o imposto. Porque então é chamado os paraísos fiscais, porque você pode vender o seu produto facilmente e não ter que tributar no lugar errado, só onde você está fazendo onde é o seu domicílio fiscal é que você vai pagar o seu imposto em cima do ganho, mas você pode transferir, fazer uma série de coisas. Aqui nós usamos muito as companhias offshores, exatamente para dar para o investidor uma flexibilidade de transmissão. Tanto ele pode ter seu dono único, mandar o dinheiro diretamente, se ele está fazendo esse investimento, manda o dinheiro diretamente, ele não vai se preocupar em termos de herança, inventário, inventário acho que chama, caso ele venha a falecer, se ele ficar doente, quem vai tomar conta da companhia? Então, toda essa flexibilidade, a offshore já prevê e facilita a vida dele. Tá? Em termos de processos internacionais, muita gente acha, não, no Brasil é uma coisa, aqui é outra. Não, você pode ser processado em qualquer lugar do mundo, não importa o que aconteça. Então, com a offshore, ela te dá uma proteção patrimonial enorme e uma flexibilidade, porque a pessoa é dona do nariz dela. Ela pode chegar, trocar tudo do dia para a noite, sem pagar imposto de transmissão, sem se preocupar se alguém gostou ou não gostou, até mesmo em termos, God forbid, se ele for se divorciar, ele pode fazer um acordo diretamente com a esposa, não precisa o governo se meter, não precisa os advogados se meterem. Então, isso flexibiliza o investimento, flexibiliza também o imposto dele, e a única exigência que tem, vou falar em termos de Brasil. O Brasil exige que a pessoa declare que ela é dona que ela é beneficiária de uma offshore. Fora isso, não tem nada proibido de ter esse tipo de coisa. E se ele está fazendo negócio internacional em qualquer lugar do mundo e ele não tiver uma offshore, ele tem muito mais risco, possivelmente parece até mais desonesto, no caso, não sei como vocês falam, de coisa errada, do que ele tendo uma offshore, porque se ele está fazendo negócio em outro país diretamente, é pedir para ter risco. Porque se acontecer qualquer coisa para ele, ele não vai poder estar presente, já que ele não mora no local. Ou ele vai ter, o pior de tudo, se ele morresse no meio do caminho, ele vai ter que fazer um inventário numa jurisdição que não é da família, que não é dele. O próprio juiz fazendo o inventário não vai se sentir confortável de uma pessoa que ele não tem um rastro para fazer esse inventário. Então, a chance de demorar umas 5 vezes mais e custar muito mais caro é enorme. Então, muitas vezes a gente pega esses investidores, sem offshore, você já julga que é uma pessoa muito primária, não é um investidor sofisticado, porque ele está simplesmente se arriscando sem nenhuma proteção. Né? Então, isso realmente acontece muito. Infelizmente, ainda existe esse conceito negativo, e também o fato que a pessoa não tem uma boa assessoria. Como é muito ligado você tem que ser um tributarista internacional para entender mesmo quando acontece, às vezes até um advogado. Outro dia eu tive um cliente que a pessoa falou, não, o advogado me aconselhou a comprar um seguro. Sim, seguro é bom. Mas para quê? Não, em vez de eu ter offshore, eu compro um seguro. Eu falei, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Um seguro de vida protege a sua família, caso aconteça alguma coisa com você, mas não é um seguro de planejamento tributário, tampouco proteção patrimonial. Não sei que você fosse comprar um seguro do tamanho do seu patrimônio e aí perdeu todo o patrimônio, o seguro cobre, né? Não faz sentido, né? Foi assim.
e possivelmente era um advogado inexperiente, certamente, né? Que ninguém iria aconselhar um seguro em vez de uma offshore, porque a offshore é fundamental. Mas foi bom o esclarecimento, porque quando nós aqui no Brasil falamos em offshore, a gente sempre lembra de Ilhas Virgens, Exato. as Ilhas Caimãs, e que coloca-se dinheiro ilegal, dinheiro de lavagem. Existiu muito. Infelizmente, foi muito abusado pelos ilícitos esse tipo de companhia, exatamente pelo a noção artificial que daria um sigilo sobre os donos da firma. Existe uma certa proteção sigilosa no assunto, mas não é fundamental. Então, por isso que eles acabaram sendo pegos, né? Porque não é uma forma de você totalmente se esconder atrás da companhia e achar que ninguém vai descobrir que você é dono da companhia. Então, isso existia uma ignorância do criminoso, do ilícito, que ele podia fazer as coisas escondidas. Isso não existe. Ele não está no recorde público, mas o governo sempre vai conseguir descobrir quem eles são. E mais ainda, para evitar que os criminosos achassem que eles poderiam se esconder atrás das offshores, o governo criou internacionalmente, hoje em dia é obrigatório todo mundo fazer um repórter internacional a respeito de quem é o dono da companhia. Então, a pessoa simplesmente, todos os anos, tem que declarar o que ela tem na companhia, se ela tem um patrimônio substancial, e se ela tem, e quem é ela. Então, tem que falar, eu sou fulano, eu sou brasileiro, e eu não tenho que pagar imposto no país onde está registrada minha companhia, mas eu faço as minhas obrigações no Brasil. Pronto, né? E esse é o meu patrimônio internacional. Não precisa nem dar muitos detalhes, mas ao menos essa identificação no repórter tem que ter. Isso aí acabou, eu acho que a partir de 2020, 2021, possivelmente pouco a gente vai ver o corrupto ainda, ou corrupto, ou ilícito, ou traficante, as pessoas que estavam tentando se esconder atrás de uma offshore, porque realmente sempre vai existir pessoas ilícitas no mundo, mas eu acho que vai diminuir bastante esse tipo de coisa. E as empresas, né, vão adquirindo experiência e vão sabendo lidar e vendo como se safar. Se eles são inteligentes, o outro lado também é inteligente. Também é. Por exemplo, você falou das Ilhas Virgens. As Ilhas Virgens, hoje em dia, eles exigem que o dono da companhia seja listado na junta comercial nas Ilhas Virgens. Eu, pessoalmente, não gosto muito disso, porque eu acho que o objetivo da offshore é realmente uma proteção patrimonial e uma proteção tributária. Então, se você está listado lá nas Ilhas Virgens, e alguém vai lá e pega uma cópia enorme e publica esse nome, e até mesmo algumas pessoas falam que a partir do ano que vem você vai poder botar no Google e o seu nome está lá. Eu acho que perde um pouco essa proteção patrimonial, porque imagina se um sequestrador descobre que você é dono dessa companhia offshore. E ele não entende nada, mas ele sabe assim, bom, se tem offshore deve ter muito dinheiro. E às vezes não, né? Às vezes não, às vezes é para outro motivo. A pessoa está fazendo um comércio internacional e ganhou bem pouquinho. Então, você não precisa estar exposta publicamente. Então, faz já alguns anos, ou atualmente, nós estamos mudando. Quem tinha as Ilhas Virgens, nós estamos mudando para outras jurisdições, porque eu acho negativo a pessoa estar publicamente exposta. Mas, hoje em dia, ele já tem essas exigências. Né? Quer dizer, se você tem, então, um dinheiro razoável e você quiser negociar, ganhar um pouquinho, você pode investir fora do Brasil, né? Nesse caso, como a doutora Genilde havia dito, você precisa de um apoio, de uma assessoria tributária e também de um advogado para poder fazer um contrato correto, para saber exatamente o que é necessário, o que deve ser pago, de que forma deve ser pago. Então, é possível sim, né, doutora? É possível fazer bons negócios fora do Brasil.